Estamos aqui nessa oportunidade, começando mais um programa Confraria dos Esportes. Hoje a gente tem o prazer de receber o Jonathan Borges, meu amigo, querido amigo, coordenador do projeto do Instituto JB12. Jonathan, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio, meu amigo. Muito obrigado, Greg, pelo convite de estar aqui. Há muito tempo, né, que a gente não se encontrava e sinto muita vontade, né, de estar com você aqui. Obrigado, querido. Nós estamos transmitindo pelo Instagram, Facebook, os dois na Confraria dos Esportes, a plataforma Soul TV, a BCC Television, canal 100, também na TV aberta de São Paulo, canal 9, Claro TV e 186 da Vivo TV. Quero agradecer a nossa parceria aqui com Espaço Livre Café Bar. Jonathan, a gente sempre brinca, a ideia deste programa, Jonathan, é aquela velha resenha do esporte, não a resenha do futebol, né, que a resenha do futebol é muito famosa, mas é esse nosso bate-papo. Eu queria ouvir um pouco de você, e certamente nosso telespectador também quer ouvir, como é que começou a ideia do projeto JB12, conta um pouco pra gente, né? E como é que foi idealizado o projeto, e a gente, durante o programa todo, nós vamos falando desse maravilhoso projeto e os apoiadores que você tem. Quem sabe depois daqui saiam outros apoiadores, mas conta pra gente, conta pra quem está nos vendo aqui, como é que começou o projeto. O projeto ele tem início de um interesse, né, que eu tinha enquanto atleta de rendimento, né? Então eu tinha uma trajetória no esporte enquanto atleta de rendimento, e mais evidentemente convivia com uma série e presenciava uma série de contradições, né, com relação àqueles jovens, assim como eu, que tinham sonhos, que tinham desejos, mas que em alguma medida se deparava com os problemas, né, de ordem social, né, problemas, portanto, com violência, problemas de ordem, às vezes, de fome mesmo, de necessidades básicas, né, situação de vulnerabilidade. Tudo isso foi me incomodando e me direcionando para futuramente eu dar, de alguma maneira, uma contribuição para a minha comunidade, né? E foi aí que depois que eu parei de jogar, profissionalmente falando, né? Foram 12 anos de trajetória, que, motivado pelo meu tio, falecido tio Jorcelino, né, que já tinha todo um histórico com relação ao esporte, nós criamos o projeto, até então o projeto JB12, justamente para, no primeiro momento, oportunizar para jovens da comunidade a prática do esporte, né, que naquela situação não era para todos, né, e para todas, né, então no nosso território eram poucas as oportunidades de prática esportiva gratuitas. Sim. Então foi por isso que a gente criou o Instituto JB12. E eu me lembro, obviamente, ter participado com você lá desde o começo, mas de lá para cá, com todo esse tempo, houve uma grande evolução, né? E você passou, junto com todos os teus colaboradores, por vários perrengues, né? Essa trajetória toda, Jonathan, quais foram realmente as grandes dificuldades para quem imagina, né? A gente tem muita gente querendo sempre contribuir, sempre pensando o que eu posso fazer pelo outro, né? Pela outra, o que a gente pode fazer. E a gente tem muito, o foco desse programa aqui é justamente os esportes, né? E hoje, batendo papo com você, eu quero discutir um pouco da inclusão. Por quê? Porque o pessoal muitas vezes pensa só em esporte de alto rendimento, seja ele qual for. Mas o viés educacional, o viés da inclusão é diferente. Mas a gente vai falar disso no outro bloco. Eu queria que você dissesse um pouco agora pra gente, né, essas dificuldades, desde lá, né, depois nós vamos chegar nas de hoje. Mas o caminho para quem quer ajudar, Jonathan, para quem quer montar um projeto como o seu, num Brasil que é tão carente. Precisa, no primeiro momento, entender que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil na medida em que nós não conseguimos e nós não temos assim uma cultura da solidariedade, né? Eu acho que existem sim muitos esforços, mas existem formas de colaborar, mas quando você pensa em projeto social, que portanto precisa de uma subsistência, precisa de uma colaboração mais frequente, né? E portanto de uma dedicação,
Então você tem um pouco de dificuldade, né? Então isso, estou pensando do ponto de vista das pessoas que estarão diretamente vinculadas ao projeto, né? E você tem também, não vamos generalizar, pessoas que querem ajudar, que têm bom coração, que têm boa disposição, mas ajuda uma vez, aqui e ali, depois não voltam mais, né? Então acho que criar essa cultura de solidariedade e pensar o quanto isso é importante, não só para a pessoa, mas para a sociedade, acho que é o grande desafio, né? Então eu entendo isso como um compromisso. Eu acho que a dificuldade maior é você consolidar essa rede, né? Um projeto social necessariamente subsiste por rede de apoiadores e apoiadoras. Né? Hoje o projeto conta com quantos participantes? Porque você trabalha não sei se a gente chama de faixa etária, mas quando a gente abre as páginas do trabalho do Instituto, a gente vê muita criança, na verdade, e jovem e adolescente, né? Qual é o teu público e hoje quantos jovens e crianças participam? Nós temos um público hoje de aproximadamente 200 pessoas, entre crianças e adolescentes, das quais 180 está numa faixa de 8 a 18 anos, né? E 20 aproximadamente que são jovens também, acima de 18 anos, que estão aí se dedicando voluntariamente na condução das atividades, né? Não só dentro de quadra, mas também atividades administrativas de escritório, atividades, por exemplo, de fotografia, né? Atividades de coordenação e de planejamento das atividades, né? Então nós temos um quadro de participantes, para além das crianças e dos jovens, que são pessoas voluntárias que acreditam, né? que comungam, né? Vamos chamar assim, vou usar uma palavra que você gosta bastante, né? De uma crença, né? De uma crença e de um compromisso social. Né? O que nós estamos fazendo, na verdade, é um projeto que tem como interesse produzir transformações efetivas na vida dessas crianças e desses jovens. Né? E você, e angariar essas pessoas não é algo tão simples como você mesmo está dizendo, né? Porque, veja, você está nos acompanhando aí, os telespectadores, você veja que o Jonathan sempre fala isso, né? Daqui e também fora daqui, fora do ar, mas é isso, o difícil nem sempre é vir, o difícil é fidelizar a pessoa, ou a empresa, ou o apoiador, participando do projeto. Esse é o grande desafio que você e outros tantos abnegados em outros institutos, em outras fundações, têm para manter a ideia de um projeto. E, Jonathan, a gente vai agora, o papo bom passa rápido, né, Jonathan? A gente vai para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais resenha no Confraria dos Esportes, hoje recebendo o Jonathan Borges. Voltando aqui com o nosso convidado de hoje, Jonathan Borges, coordenador e idealizador do projeto do Instituto JB12, aqui no nosso agradável Espaço Livre Café Bar. Jonathan, a gente falava sobre a fidelização, né? E você disse que hoje o projeto atende de 180 a 200 crianças, jovens, entre crianças e jovens, um percentual desses jovens que já contribuem, né, ajudando a dar as atividades. Mas conta pra gente hoje como é que funciona, né? Onde você está? Hoje você tem uma sede, já conseguiu uma sede administrativa, você tem a colaboração, né, de um colégio, o bairro, o que a gente fala sempre é comunidade. Então conta pra gente como é que está funcionando isso e os seus locais, né? Os locais do Instituto. Hoje nós estamos atuando na região do Jardim Bela Vista, em Guarulhos. Em Guarulhos, São Paulo, né? E nós temos uma atuação territorial, né? O que a gente poderia chamar de uma ocupação territorial, né? Então a gente procura estabelecer, a partir de uma articulação comunitária,
uma relação na comunidade, com a comunidade, né? Então, como você bem citou, a gente tem uma parceria com a escola, com uma escola estadual. Qual é? O professor Odete Fernandes. E aos arredores da escola nós temos um bosque comunitário, né, bem arborizado, que, no interior do qual possui uma quadra. Temos também a rua, algumas ruas sem saídas que também nós utilizamos, e temos um campinho encostado ali na comunidade onde a grande maioria das crianças e participantes participam, né? O que é o campinho? O campinho é como? É o campinho de areia. O campinho de areia. É importante, o pessoal sabe. Não pensar que as dificuldades acontecem exatamente ali na comunidade, né? Muitos chamam de comunidade, da favela, não importa, mas tem muito disso, né? E você não necessariamente tem crianças só de dentro da favela, você tem crianças do entorno todo, não é? Eu diria para você que 85% dos atendidos e atendidas residem ali na comunidade do Jardim Bela Vista, né? E aí você me perguntava como que eram as atividades, né? Como que acontece, como que ocorre, né? Então a gente tem uma concepção, além de ocupação comunitária, a construção também de práticas que sejam comunitárias, né? No sentido de atender efetivamente os interesses, os anseios, as expectativas e as potencialidades das crianças, né? Então, do ponto de vista até metodológico, as crianças e a comunidade participam de todo o processo de construção das suas práticas. Como? Então, por exemplo, não só vinculado ao espaço onde acontecem as atividades, mas de maneira articulada e revezada, nós convidamos essas crianças, esses jovens, esses pais responsáveis para pensar maneiras de melhor atender seus interesses e de construir práticas que possam efetivamente corresponder às suas expectativas e potencialidades, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que elas são as crianças, são os jovens participantes, são os familiares que têm que dizer a maneira pela qual eles gostariam de realizar sua prática, né? No sentido de efetivamente garantir minimamente a participação de todos, né? O direito e a oportunidade de sucesso, porque nós sabemos que colocar um grupo de crianças ou de jovens para jogar esporte, seja ele qual for, não garante que todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Sim. Né? Que todo mundo vai pegar na bola, que todo mundo vai ser feliz com aquela atividade, né? Então, até algo interessante para a gente discutir, porque hoje há no senso comum esportivo uma ideia de cisão entre aquela prática que é mais de rendimento, né? Quando você fala de rendimento, é o alto rendimento? O alto rendimento pensado aí para a preparação do corpo para a competição. Certo. Né? E um outro esporte que seria mais social, menos sério, entre aspas, né? E não, no fundo não é isso, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Qual que é a diferença do Instituto JB12 nessa medida? É que nós acreditamos que sim, todo mundo entra no jogo para ganhar, né? Mas eu posso ganhar sendo responsável, eu posso ganhar sendo solidário, eu posso ganhar garantindo que as minhas companheiras e companheiros de equipes têm as mesmas oportunidades, né? E também da outra equipe também tem a oportunidade, por que não? Se eu reconhecer que também são sujeitos de direito, são sujeitos que devem jogar junto conosco, né? Então assim... Desculpa te cortar, mas o objetivo principal no projeto é justamente inserir, você tem todo um processo socioeducativo, não é isso? Que busca inserir esses jovens dentro do sistema, na verdade, né? Saber como lidar um pouco com a vida também. Exatamente, exatamente, também, né? Exatamente. E, evidentemente, não só inserir, né, Greg, mas eu diria, para além da inserção, é a construção de uma outra prática, né? Porque inserir isoladamente não significa, como eu disse anteriormente, que todo mundo vai ter os mesmos direitos. O esporte não garante, o esporte por si só, tal como nós conhecemos, ele é excludente, né? Mas ele pode ser uma ferramenta. Ele pode ser uma ferramenta se ele for intencionado. Eu acho que é um pouco isso, né? Então a gente procura intencionar... Esse é o diferencial do projeto do Instituto JB12, né? É um pouco
essa avaliação crítica também que a gente faz, né? Porque tem muito essa fala mesmo de que é cisão, tem cisão. Olha, aqui é mais rendimento, aqui é mais social, como se algo não se conversasse com as duas coisas, né? Conversa completamente. Todas as atividades esportivas, elas são essencialmente lúdicas, elas são essencialmente sociais. Né? Quero tocar num assunto com você que eu já percebi pelo que eu recebo de postagens de vocês, que você possa ser sucinto também, se não der terminar nesse bloco, nós terminamos no outro. Mas a questão da política de gênero, né, que eu acho que está sempre muito bem discutida entre vocês, e eu também falo da política racial, né, de como a gente, e eu não falo racial só a questão do negro, né, do preto e da preta, eu falo o como um todo, né? Então eu queria que você abordasse rapidinho esses dois temas aí, desse uma pincelada pra gente. Tá. Primeiro, para pensar a questão de gênero, né? Eu penso que nós temos que, e esse é o nosso objetivo, né? Intencionar as nossas ações para a supressão de todo e qualquer tipo de desigualdade, né? Desigualdade e hierarquização de gênero, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com turmas mistas, né? Tá. Meninos, meninas, e a gente tem políticas também de inclusão de grupos historicamente excluídos do campo esportivo, como pessoas com deficiência, né? E pessoas que integram, jovens que integram, por exemplo, a comunidade LGBT. Que já está lá. Que fazem parte que fazem parte também, né? Ô, Jonathan, nós vamos agora para mais um intervalo, um intervalo comercial, e você volta, né, a seguir concluindo o teu raciocínio sobre a questão de gênero e também falando da questão racial, tá bom? E nós vamos abordar também as parcerias e você vai pedir os seus apoios, logicamente. Daqui a pouco a gente está de volta, né, com o nosso programa Confraria dos Esportes. Estamos de volta aqui com o nosso programa, né, Confraria dos Esportes, recebendo Jonathan Borges, do Instituto JB12. Estamos no Instagram, no Facebook da Confraria dos Esportes, plataforma Soul TV, BCC Television, canal 100, TV aberta de São Paulo, canal 9 da Claro TV e 186 da Vivo TV. E aqui, no espaço cedido para a gente pela Espaço Livre Café Bar. Bom, então vamos lá. Jonathan, continuando o seu raciocínio sobre a questão do gênero, finaliza para depois você falar da questão racial. Tá, então a gente estava falando que nós temos, obviamente, né, uma política de inclusão, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão das meninas e das mulheres, né? Então, desde 2017, respectivamente, né, nós vimos reforçando essa política de inclusão com várias medidas e com vários projetos direcionados para as meninas, né? Então, por exemplo, você participou inclusive de um, que foi o Joga Garota. Né? Então, o Joga Garota é um projeto com a proposta, né, de ações realizadas, organizadas pelas meninas, né, com participação e apoio também dos meninos. Mas é um dia de prática esportiva para valorizar o poder e a importância da mulher na prática esportiva, né? Então, essa é uma política que a gente faz frequentemente na instituição. Da mesma forma, a gente tem agora feito políticas para a inclusão, né, de grupos historicamente excluídos da prática esportiva, né, que são grupos de pessoas com deficiência e pessoas que integram a comunidade LGBT, né? Há uma falácia que a gente tem que contestar e pensar, de que, por exemplo, o esporte inclui pessoas com deficiência, né? Então, a gente poderia pensar que tipo de inclusão é essa que é feita a partir da cisão, né? Na medida em que você tem confederações, equipes específicas para pessoas com deficiência, né? Então, você tem a Paralimpíada, né? E a Olimpíadas, né? Onde, no caso das Olimpíadas, uma medalha de ouro vale muito mais do que na Paralimpíada, né?
Então são coisas que a gente tem que contestar, né? Então não, a gente acredita justamente na configuração mista, né? Em que meninos, meninas, pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBT possam jogar juntos, né? Por quê? Porque é dessa forma que nós acreditamos que a gente pode efetivamente suprimir as desigualdades, né? Então, eu vou te dar um exemplo muito interessante do que eu estou falando, né? Se nós sairmos daqui agora e irmos, por exemplo, no campo de várzea, onde os meninos estiverem jogando, ou os homens estiverem jogando, se nós perguntarmos para eles, por exemplo, se eles acham importante a inclusão de meninas e mulheres na prática do futebol, por exemplo, é muito provável que nós vamos ouvir positivamente que sim, que as mulheres devem jogar, que as mulheres devem ter direitos, né, e que não devem ter preconceitos, né, e que elas, portanto, devem ter o seu espaço, né? Espaço garantido, né? Porém, entretanto, se nós sugerirmos um jogo coletivo com as mulheres, eles não vão querer. Vamos tentar, talvez a conversa seja outra. Diferente. E a questão racial? Porque eu quero, ainda nesse bloco que nós estamos encerrando, falar dos seus apoios. Vamos lá. E a questão racial? Então, a questão racial a gente sempre entende e procura, né, construir uma ideia com as crianças também, não só da inclusão de pessoas e de crianças pretas nas nossas atividades, né? E eu também estou na condição de homem preto, né? Mas também entender que o racismo ele é sempre estrutural, né? Então, às vezes a gente constrói uma ideia com as crianças, uma percepção de que o racismo não é aquilo que se comete contra a individualidade de alguém, né? Então, o atleta que no campo foi racista, né? Mas o sistema esportivo também é racista, né? Às vezes você sai, mas vocês colocam determinados valores no projeto e a criança chega em casa e escuta exatamente o que contém a casa também, né? Exatamente. Tem a formação de cada um, que é uma missão muito difícil, Jota. Eu tenho certeza que vocês vão continuar lutando, vão continuar pregando e eu acho que o mundo vai vencer essa etapa, né? Eu quero que seja breve isso, né? E eu quero envelhecer mais, né? Do que eu já sou, mas envelhecer acreditando que o mundo, especialmente o nosso país, possa superar esse tipo de coisa, né? Em que a gente vai vendo tudo isso. Eu acho que as crianças têm que ter possibilidades, né? Tem que ter alternativas, né? Porque o nosso objetivo não é negar a experiência que a criança traz do contexto familiar ou social, propriamente dito, né? Mas é oferecer uma outra visão de mundo, uma outra relação com o mundo a partir do esporte, para a partir daí, dessas alternativas, ela escolher aquilo que mais faz sentido para você. Legal. Jota, fala um pouco dos seus apoios, quem você tem hoje apoiando vocês no projeto e também queria que você deixasse já um sinal, né? Fala as empresas, quem está apoiando, o que gerou de emprego já para esse pessoal, para esses jovens que participaram do grupo. E depois, no final, eu quero que você dê as suas mídias sociais todas aí para a gente para que vocês, telespectadores, possam acompanhar um pouquinho melhor o projeto. Mas vamos lá, fala dos parceiros. Então, hoje a gente tem uma rede articulada de parcerias, né? Então, parcerias não só entendidas como empresas, né, propriamente dita, mas parceria comunitária, né? Então, a gente tem parceria e envolvimento dos pais, dos responsáveis da comunidade escolar, dos voluntários e voluntárias para os quais eu agradeço grandemente, aproveito esse espaço aqui também, né? O comércio local, né? Então todas essas pessoas são importantes, né? As empresas nós temos também a Videola, né? Que apoia, a G10 Comunicação também que apoia, né? Você muito tempo esteve à frente, né? A Videola, né? A Estruzapac, a Nike, né? Empresa esportiva, né, a Remes, que é uma rede de esporte pela mudança social, muito importante, né, para ajudar o Instituto a pensar numa série de coisas, né, e agora o PAS, né, que é uma empresa, uma associação de ônibus da cidade, né. Então todas essas parcerias são muito importantes, né, para a sustentabilidade do projeto, né, porque, como eu disse no começo, a gente subsiste a partir de rede, né, a gente tem que acreditar na rede. E quem quiser e puder ajudar, como é que faz? Quem quiser e puder ajudar, pode entrar via nosso canal de comunicação, pode ajudar de diversas formas, né? Pode ajudar se voluntariando nas ações, pode ajudar fazendo uma doação para manutenção, né, das ações que a gente realiza junto com as crianças, né? Então tem várias formas de colaborar e aí
Quem quiser também, empresários, nós temos leis de incentivos aprovadas, né, pelo Ministério da Cidadania. Então, pode entrar nas nossas redes sociais, conhecer um pouquinho do nosso projeto e entrar em contato conosco. Isso, e entra em contato com vocês como? Pode entrar pelo Instagram, né, Instituto JB12, ou pelo nosso site, institutojb12.org.br. No Facebook também nós estamos, né, JB12 Oficial, né. Pode entrar em contato aqui com a equipe da Confraria dos Esportes, né. Também, claro, vamos ter o maior prazer. E é isso. Tá bom. Jota, olha, nós ficamos muito satisfeitos com a sua visita aqui no nosso programa, lógico, né? Leva o meu carinho pessoal, você sabe o quanto é, minha admiração também, minha de toda a nossa equipe aqui, as pessoas que te conhecem, que você tenha muita luz para continuar batalhando aí por esse ideal e que você seja exemplo, não só para quem participa do projeto, mas inspirando outras pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora. Sucesso para você e obrigado. Eu que agradeço, Greg, mais uma vez, a você, a Simone pela amabilidade do convite, né, e toda a produção aqui da equipe do Confraria dos Esportes. Obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês em mais esse programa Confraria dos Esportes. Até a próxima.